Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Óbvio que o Thiago Mendes de hoje, 7 anos depois da passagem dele pelo São Paulo, é um outro jogador, ele está 7 anos mais velho, mas ele também está 7 anos mais experiente do ponto de vista futebolístico. Jogou na França, jogou em alto nível na França, tanto no Lille quanto no Lyon. Não é um cara que tem histórico de lesão. Ele teve uma lesão agora recente no Catar, mas muito pela preparação física do futebol de lá do que por alguma característica do jogador. Sempre foi um cara extremamente versátil. No São Paulo ele chegou a fazer lateral direita, ele poderia fazer de repente um zagueiro, poderia fazer primeiro ou segundo volante, poderia jogar numa posição de meia, como hoje joga, por exemplo, o Nestor, um Bobadilha um pouco mais avançado, um Galopo, por exemplo. Então, assim, ele está mais experiente taticamente, tecnicamente, está um pouco mais velho, e óbvio que isso impacta também na forma física, talvez não seja mais aquele box-to-box tão vigoroso como ele era antes, há 7 anos atrás, mas não deixa de ser um baita de um reforço, cara. Eu sempre falo o seguinte, e você vai lembrar disso, quando o Flamengo declarou que estava em negociação lá, o pessoal que cobre o Flamengo declarou, acho que há 1 ano e pouco, antes dele ir para o Arroian, né, que estava interessado no Thiago Mendes, cara, era unanimidade que o Flamengo estaria fazendo uma baita contratação. Todo mundo falava, puto, o Thiago Mendes vai chegar nesse time do Flamengo, vai encaixar como uma luva, porque é um cara versátil, é um cara polivalente, muito bom fisicamente, etc. Então, por que mudaria essa análise só porque agora é o São Paulo que está trazendo? Eu não vejo dessa forma, eu acho que vai sim agregar, e como eu disse, apesar de ter seus 32 anos e apesar de estar mais velho do que na primeira passagem, o fato do Zubeldia ter referendado essa contratação e dito que ele apoia e que ele quer o Thiago, que ele fala, putz, tomara que dê certo no final, né, da fala dele, para mim já conforta muito mais, porque a gente sabe que é um pedido, é um aval do treinador, e um treinador que está dando resultados para o São Paulo, embora ainda seja começo de trabalho. Eu tô bem de acordo com você, Nick, o chat participa conosco aí também, e acho que esse é o principal tema do nosso debate. É um bom reforço para o São Paulo do Zubeldia, pensando no ano, pensando em um ano de Copa Libertadores, e eu tenho um pouco dessa máxima que é o seguinte, Nick, ano de Libertadores, quem o São Paulo vai contratar? Dando nome a nome, Thiago Mendes, me agrada muito. É um cara que faz ali duas funções do meio, é um cara que tem a certa correria por parte dele também, então é um jogador que consegue ser flexível nesse meio de campo. É um cara que veio de uma Europa, então o Mendes, que estava no São Paulo há 4, 5 anos atrás, é um jogador completamente outro. Mais de 4, 5 anos atrás, né? Ele saiu em 17. Já é completamente outro jogador, já é um cara que tem um amadurecimento total. Então eu acho que o Thiago Mendes é um jogador que hoje ajuda e ajuda muito o São Paulo. Pensando em Copa Libertadores, Nick, é um nome que para um meio de campo. Pensar que o São Paulo vai, por exemplo, pegar uma quartas de final de sei lá, Copa Libertadores, São Paulo e Palmeiras. Vai que São Paulo avance e avança o Palmeiras. Com o Thiago Mendes no meio, dá confiança para você? Eu acho que sim, cara. E ele tem uma característica também que eu acho que falta muito no futebol atual, que é arremate de fora da área, né? Que é um pouco que o Pablo tinha, mas sem o Pablo a gente fica quase sem ninguém ali para bater de fora, né? O Alisson não tem essa característica, o Luiz Gustavo menos também, porque não chega com tanta força na frente por conta da idade também. O Galopo, que até finaliza um pouco melhor, não é um cara que ainda mostrou ser tão confiável assim para ganhar a posição. Então, acho que o Thiago Mendes, ele, além de tudo que eu já pontuei, ele tem essa característica de finalização de fora da área, que é muito importante num jogo, por exemplo, amarrado como estava contra o Corinthians, né? Na hora que o Caetano é expulso e os caras, o São Paulo teve aquela chance que o Carlos Miguel fez um milagre, depois o Corinthians se fechou inteiro e estava muito difícil entrar. Então, de repente, ali um chute de fora da área poderia criar um perigo a nosso favor, né? De repente desvia alguém, ou o goleiro rebate, pega o rebote e faz o gol. Então é importante, o São Paulo não tem tanto essa característica, pelo menos de alguém que chegue de trás ali, de um volante, como era o Pablo Maia. E aí, cara, é uma coisa que assim, para contratar nessa janela, que já vai voltar com os jogos de oitavas de final de mata-mata da Libertadores, precisa ser alguém que vai chegar, pelo menos, com potencial de ser titular. Não dá, que nem o pessoal fala assim, por exemplo, putz, por que vai trazer o Alexandro? Traz alguém mais novo lá, tipo, sei lá, do mercado sul-americano. Tá, mas esse alguém mais novo, ele vai chegar aí e jogar? Provavelmente não, vai precisar de uma adaptação, preparar para o ano que vem,
mais ou menos como está acontecendo com o Bobadilla, como foi no ano passado com o Galopo, antes da lesão, o próprio Ferrarese. Exige um tempo de maturação e adaptação no futebol brasileiro. O Thiago Mendes, um Alexandre, um cara mais cascudo, embora a longo prazo você não vai fazer grandes planos, porque já tem mais idade, eles não vão ter valor de revenda e coisa e tal, pensando de forma imediata e para um clube que vai jogar daqui praticamente umas oitavas de final da Libertadores, eu acho que são jogadores que chegam e já disputam posição. Se vão ser titular, resolver o time, mudar o patamar, aí são outros 500, só o campo vai poder responder. Mas que eles chegariam, e o Thiago principalmente, que já está mais na iminência de acontecer, com esse potencial de ganhar uma vaga, principalmente num setor que a gente está desfalcado, eu não tenho dúvida nenhuma. Para mim, o Thiago chegaria para ser titular assim que ele voltar, e obviamente a ter condição física e tudo mais. Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!